Olá pessoal, espero encontrá-los bem, espero também que tenham gostado do primeiro módulo do nosso curso. Vamos iniciar então agora a segunda etapa, em que vamos discutir a história da pedagogia da alternância e da educação do campo. No módulo eu procurei fazer uma distinção, uma divisão entre a história da educação do campo e a história da pedagogia da alternância por uma questão didática. Mas precisamos já de antemão reconhecer que não existe uma distinção tão marcante dessas duas histórias que se entrelaçam o tempo todo. Para a gente compreender, então, os processos constitutivos da educação do campo, é muito importante a gente rememorar todos os acontecimentos que deram condições para que essa modalidade se tornasse uma fase, uma etapa da educação nacional. A educação do campo, diferente de muitas outras iniciativas, muitos outros modelos pedagógicos, ela não é uma modalidade que nasce de dentro de um escritório, que nasce de dentro de uma secretaria. Ela, desde a sua origem, desde o seu princípio, ela foi protagonizada por pessoas que, em condições muito diferentes das habituais, precisavam vincular a escola aos seus projetos de vida. Por causa disso, então, agricultores ligados a instituições de estudo, a pesquisadores, criaram, então, condições para que se pensasse, se gestasse essa proposta. Eu acho esse ponto muito relevante da gente conhecer, inclusive antes de ler o material, para a gente já entrar na discussão da educação do campo, pautado nessa perspectiva, de uma perspectiva protagonista de um modelo de educação. Em termos da pedagogia da alternância, isso não é diferente, muito pelo contrário. A própria gênese da pedagogia da alternância ela é marcada, então, por esse movimento, por esses movimentos de pessoas em vista de criar possibilidades de estudo, principalmente de pais e lideranças comunitárias que gostariam que seus filhos não precisassem sair de casa, abandonar seus hábitos, abandonar a própria propriedade agrícola para poder ir para a cidade buscar uma escola, um modelo educativo. Então, essas duas, a educação do campo e a pedagogia da alternância, elas se encontram nessa perspectiva, que elas já nascem protagonizadas pelos seus sujeitos, e não como uma política de Estado que é oferecida às pessoas, mas uma política de Estado que é conquistada a partir de muita luta, de muito debate, inicialmente nas comunidades locais e depois, então, envolvendo outros setores também, como os setores da pesquisa, as próprias secretarias de educação nas suas diversas instâncias. Entender, então, a educação do campo e a pedagogia da alternância nesse contexto traz a gente uma discussão do seu próprio princípio, dos seus próprios princípios que colocam o sujeito, então, numa condição ativa de participar das discussões, de ajudar a construir essa proposta. E também nos traz a discussão da própria palavra movimento, porque essas estratégias, essa modalidade educativa, ela não está vinculada a um receituário que está acabado, que está pronto. A existência dela está, inclusive, condicionada ao próprio movimento que as pessoas fazem de construção e reconstrução constante dessa perspectiva. Por isso, então, que a gente ia até se arriscar a dizer que qualquer conceito, qualquer material que se faça concreto a respeito dessa estratégia, que é a pedagogia, e da alternância, e dessa modalidade, que é a educação do campo, elas já são de antemão ultrapassadas, porque o movimento é muito constante, as pessoas estão o tempo todo discutindo e tentando reconstruir esses conceitos para que eles não se percam como apenas um objeto, um fenômeno histórico, histórico no sentido de relacionado ao passado, mas um processo que é constante, que é ativo, que é vivo e que o tempo todo está se reconstruindo. Então eu espero que as leituras ajudem vocês a adentrar nesse mundo, conhecer de forma mais profunda essa história e também reconhecer a atividade ativa dos sujeitos na construção dessas propostas.
Um bom estudo para todos. Espero que todos aproveitem o máximo possível do material.